Pronto. Sobre a mesa, a gente queria mostrar o mosaico, mas não da forma que a gente geralmente faz, que é uma apresentação mostrando os GTs. Então, a gente pensou em convidar cacos nossos, então é a Cris, a Elo, a Jennifer e a Mayumi, que algumas já estão formadas, outras estão quase se formando, estão no TFG, no trabalho de graduação final, e para elas contarem para a gente sobre a experiência delas com mosaico, com extensão, com os eventos que elas participaram durante o curso, com os grupos de trabalho, as dinâmicas, as metodologias, e como isso tudo teve relação direta ou indireta com os TFGs delas e com a formação e atuação delas como arquiteto urbanista. E a gente também tem convidados que é a Lisete e o Antônio, que são nossos professores orientadores, que eles estão aqui para complementar a conversa e também para fazer um encerramento super legal. Então, era isso que eu tinha para falar. Se as meninas já quiserem começar, então... Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Mayumi. Oiê, sou a Jenny. E a gente vai falar meio um pouco junto, assim, porque os nossos trabalhos nasceram do mesmo GT. E, enfim, acho que a ideia não é muito apresentar o tema, assim, do nosso trabalho em si. Acho que é mais falar dessa integração que rolou com o trabalho do Mosaico e com a formação que nos proporcionou, assim, como estudantes e como profissionais. E aí, antes de começar, só me apresentar brevemente, meu nome é Mayumi, eu me formei no final de 2018, então já faz 1 ano e meio e um pouquinho mais que eu me formei. Estou trabalhando, já trabalhei em alguns lugares bem diferentes e hoje eu estou trabalhando meio que com reativação de espaços públicos, enfim. Aí acho que o que vale falar aqui é muito entender as influências que o escritório modelo tiveram assim na minha formação e principalmente nessa trajetória acadêmica até hoje, né? Como isso influencia também na carreira profissional. Você quer se apresentar? Pode ser. Oi, gente, só uma coisa, a gente tá na mesma casa e a gente achou meio tosco ficar com duas câmeras ligadas, com duas pessoas falando lado a lado, então a gente só juntou o rolê, tá? Mas só para explicar um pouco, eu me formei no final do ano passado e eu tô no mosaico, aliás, eu fiz parte do mosaico, porque eu não estou mais no mosaico, por uns 3 anos, e aí agora tô nessa redescoberta de mundo depois de formada, que, spoiler, é confuso, é bem confuso. Mas é isso, assim. Então a gente vai começar a falar mais ou menos como que a gente chegou no mosaico, como que a gente chegou no mesmo GT e como que a gente decidiu fazer trabalhos finais que tivessem ligação com essa grande vivência que a gente viveu nesse lugar. Aí, se quiser começar, pode começar. Eu entrei no Mackenzie em 2013, então já faz tanto tempo, mas um breve resumo assim da trajetória acadêmica. Eu entrei no Mosaico, acho que foi no segundo semestre, no final do segundo semestre, e naquela época era toda uma formação muito diferente de quando eu me formei. Tinham pessoas bem mais velhas que eu, tinham cacos bem mais velhos, e eu já senti muita diferença, assim, quando eu entrei no Mosaico, diferença de visão de mundo, assim, da galera que eu encontrei lá. Então, eu já me senti muito bem acolhida, me identifiquei muito mais facilmente, assim, do que com o resto das coisas que eu tinha vivido no Mackenzie. E aí, logo eu participei de um GT, 2 GTs, cheguei a participar como comissão organizadora de um evento também, que é o Cinemal. Eu não sei se já falaram, mas tem uma série de eventos estudantis que acontecem ao longo do ano. Tem os encontros regionais, encontros nacionais, e o Cinemal, que é mais do nosso escopo, né, dos escritórios modelos. São esses seminários nacionais que acontecem todo ano. E aí, em 2014, 2015, o Mosaico organizou o Cinemal. E aí eu participei dessa organização e já foi também outro tapa na cara, assim, de correr atrás das coisas e meio que vivenciar quase que 100%, assim, tudo que o Mosaico podia oferecer, podendo organizar esse evento.
E aí também fiz parte de atlética, fui diretora de modalidade, participei da bateria, participei de várias coisas e no fim chega uma hora que você não dá conta de tudo. Fui para intercâmbio. Depois que eu voltei de intercâmbio, eu estava meio numa crise assim de faculdade e aí teve um semestre, no próximo eu já tinha que começar a pensar em TFG e eu tinha saído de tudo, né? Depois que eu fui para intercâmbio, voltei e aí eu fui para um EREA, que é um encontro regional, que eu fui porque a gente pegou colocação num concurso lá. E aí eles deram uma passagem para uma pessoa ir apresentar o projeto. E aí naquela época eu tinha feito esse trabalho com outras pessoas do Mosaico, daquela primeira leva de quando eu tinha entrado, e a gente tinha começado a estudar a Cracolândia. E aí foi um projeto simples, né, porque era um concurso, não deu muito tempo de aprofundar, mas a gente fez esse projeto porque estava muito próximo da mega operação do Dória de 2017, de maio de 2017. E a gente decidiu estudar esse caso. E aí eu fui nesse encontro, e nesse encontro que eu fui apresentar esse projeto, eu conheci os cacos novos do Mosaico, que essa geração aí que vai apresentar hoje também, que eu não conhecia ninguém, eu fui sozinha. E aí lá eu falei, gente, quem é do Mosaico? Tipo, me acolham aqui porque eu não conheço ninguém. E aí lá eu conheci essa galera nova, e aí eu decidi voltar pro Mosaico, e já não tinha mais ninguém da minha época, do começo. E, e aí eu já estava pensando se eu pegava esse tema para fazer de TFG. E aí, uns meses depois, se formou o GT Observatório, e aí acho que foi uma sorte de tempo mesmo. Não, foi uma coincidência, assim, feliz de estar iniciando esse GT e de eu firmar que aquele ia ser o meu tema. Então, o meu tema estuda a Cracolândia e as milhões de questões que existiam lá. E esse foi um impulso, assim, para eu voltar para o Mosaico, porque também era uma época que estava meio desanimada, assim, com a faculdade. E ter esse empurrão, assim, foi muito importante para que eu voltasse a ficar animada, assim, em estudar, em ir atrás das coisas e ter um TFG que fizesse sentido para mim. E aí, o GT começou em 2017, mesmo? Sim. 2017, e na verdade quando eu entrei já tinha começado, né, que acho que a Eloa e a Jenny já estavam, e aí foi muito bom, porque eu acho que para mim, para decidir um tema de TFG, eu não queria que fosse um tema muito deslocado, assim, da realidade, e não queria que eu deixasse de ter a vivência no território também. E o Mosaico, por ser essa extensão, por ser esse ator que sempre está em campo, que está se articulando com a comunidade, com territórios, enfim, essas questões, para mim foi muito importante essa decisão de estar junto com o Mosaico. E aí o meu tema andou muito lado a lado com o GT, que foi algo que estava acontecendo ao mesmo tempo em que no ano que eu desenvolvi o meu tema. E aí eu não sei se... Peraí. Eu vou só mostrar um pouco do que foi. Ai, esse é o da Jenny. Peraí. Eu vou falar bem rapidinho sobre o meu tema, só para dar uma contextualizada. Mas minha orientadora foi a Lisete, que também estava com a gente no GT Observatório. E aí fazia muito sentido, né, ter essa conversa com a Lisete, que já estava inserida nesse tema, já estava inserida, enfim, todas as questões que eu queria abordar. E o meu TFG chamava Campos Elíseos, Resistência aos Invisíveis, que era muito tentar entender todos esses invisíveis que estavam nesse território, né? E acho que a Cracolândia, por já ter todo esse estigma e todo esse, enfim, todo esse preconceito, esse olhar estigmatizado das pessoas, já tem já é um lugar que tem muita atenção, assim. E aí, como a gente pôde acompanhar todo esse processo desde dessa declaração do Dória, que a Cracolândia tinha acabado, não ia voltar mais, que foi a mega operação de 2017, foi quando o Fórum Aberto Mundaréu da Luz também entrou para resistir com a população de lá, e não só resistir, mas também conseguir propor algo alternativo ao que estava sendo imposto pelo Estado. E aí,
Acho que uma outra coisa muito importante também de se falar sobre o que é o mosaico, o que é essa influência que a gente acaba tendo ao longo da formação, é da gente desenvolver um olhar crítico assim em relação à arquitetura, em relação ao urbanismo, em relação à cidade, em relação à nossa profissão. Porque eu acho que a gente vai ouvir muito que arquiteto não é responsável por certas questões, ou que a gente não tem que pensar em questões sociais, ou que a gente está lá só para desenhar. E não é bem assim, eu acho que a gente é responsável sim, e a gente tem que ter essa noção ao longo da nossa formação, enquanto a gente faz uma casa de luxo, sei lá que seja, assim, mas acho que o mosaico é muito importante para a gente ter esse olhar crítico e, enfim, não se isentar de questões que a gente não pode se isentar. Então, nesse meu TFG, eu também critiquei um projeto da PPP Habitacional, que foi colocada ali na Cracolândia, e o meu projeto era meio que dar essa alternativa para esse território. E aí, como eu falei, foi um trabalho complementar ao GT do Mosaico e ao Fórum Aberto Moderado à Luz, que é um coletivo de vários agentes que ou já atuavam na região ou passaram a atuar com esse esforço coletivo. Bom, e aí, sobre TFGs aliás, sobre o tema em si, eu não vou me alongar muito, mas é só para entender que a gente acompanhou durante esses 2 anos, mais ou menos, de GT, o processo de remoção de 3 quadras Isso aqui. 3 quadras ali da Cracolândia que foram removidas e agora está quase totalmente removido, mas a gente teve esse olhar mais cirúrgico assim nessas 3 quadras. E aí, para determinar o meu tema de TFG, o meu recorte espacial, temporal, foi todo 100% casado com o do mosaico, porque a gente já estava indo no território fazer os levantamentos e falar com as pessoas, e a gente tinha essa parte da prática muito forte, e era algo que eu queria para o meu TFG também. E aí eu juntei as coisas e aproveitei o que a gente viveu no mosaico e ao mesmo tempo que eu tentava produzir para o meu TFG servisse de volta do mosaico. E aí foi, enfim, esses registros, muito dessas peças gráficas, inclusive, foram feitas em conjunto com o mosaico, o registro das fachadas, de lugares que, enfim, hoje ou estão para serem demolidos ou foram demolidos. E eu não sei como é que eu tô de tempo. Sei lá. Mas, enfim, aí a gente também participou do Conselho Gestor, que é uma instância de participação social, que é uma outra prática que acho que é muito rico, assim, quando a gente está no mosaico, que como a gente está no território, está em contato com as pessoas, está em contato com esses agentes articuladores, a gente tem muito mais noção do que é a vida real. E um contato, por exemplo, com uma instância de participação social é algo que na faculdade, na sala de aula, a gente dificilmente teria ou não entenderia na sua plenitude, assim, como é que funciona. E indo nas reuniões, enfim, entendendo como é que funciona, não sei o que, é outra coisa, assim. Você começa a ter uma vivência que faz muito sentido, assim. E aí aqui, não sei o que eu explico, que eu não explico, mas no meu TFG também eu acabei criando personagens que foram meio que um jeito de eu conseguir contar histórias de pessoas que eu acabei conhecendo no território, de, enfim, percepções minhas e meio que esse monte de informação que eu fui absorvendo ao longo desse tempo do GT. E aí, para eu conseguir expressar isso de alguma forma no meu trabalho, eu criei alguns personagens, que são essas ilustrações aqui, para conseguir contar essa história de uma forma mais, tanto mais anônima, quanto mais, meio que dar uma vida, assim, porque o objetivo do meu TFG era justamente reforçar que lá existem vidas, que lá existem pessoas e que essas pessoas não devem ser invisibilizadas. E aí, meio que esse foi um pouco do que eu tentei trazer. Eu construí meu TFG por meio de crônicas, então foi uma estrutura não tão convencional, assim, enfim, da estruturação de uma monografia,
Mas muito disso, acho que muito da riqueza de detalhes, de vivência, de informação, etc., eu tive por causa do mosaico, assim. E mesmo do desenvolvimento da minha visão crítica e do meu olhar crítico para, enfim, para tudo que foi esse trabalho. E aí eu acho que, por último, assim, só para falar de como também o nosso ato de projetar acaba sendo muito influenciado, assim, porque no mosaico, nos grupos de trabalho, a gente faz tudo em grupo. E a ideia é que, independente do semestre em que você está, a gente sempre discuta o projeto, discuta as ideias e é isso, né? E na faculdade, na sala de aula, a gente faz o contrário, a gente faz tudo individual o projeto. E aí isso foi algo que, para mim, fazia muito mais sentido eu sentar com o pessoal do GT e desenhar e pensar em ideias. E no meu projeto também, muitas das diretrizes que a gente já tinha desenvolvido no Mosaico, eu também usei no meu TFG e avancei um pouco mais, porque no TFG a gente precisa chegar no detalhamento, né? Então, deixa eu ver. Por exemplo, no GT a gente foi desenhando possibilidades de tipografias e modulações, etc., mas ainda era um projeto muito cru. E aí eu peguei essa ideia, todas as ideias de diretrizes, das modulações, das combinações, das tipografias, e desenvolvi meio que, não sei, antes de um projeto executivo, assim, com todas as medidas, com especificação de material e etc. Então, isso foi meio que um passo que eu dei para frente com o meu TFG, mas que super pode servir para o mosaico, e o mosaico tipo, super me ajudou a desenvolver essa parte. Aqui imagens também do projeto. Mas eu acho que eu já falei demais. E depois, acho que a Jane pode falar, porque a gente esteve no mesmo GT e aí surgiram 2 trabalhos diferentes, mas que a experiência do GT foi a mesma, assim. Não que foi a mesma, também foi diferente da dela, mas o GT foi o mesmo. Então, enfim, acho que é isso. Depois a gente pode abrir para mais... Interrompe. Abriu o seu já. Não. Então, acho que eu vou começar falando um pouquinho como que eu cheguei no mosaico, né? Que não foi tão rápido assim quanto a Mayu, porque ela experimentou muita coisa ao mesmo tempo, bateria, não sei o que, da fã. Comigo já não foi assim. Quando eu entrei no Mackenzie, eu entrei com muito receio, assim, porque eu era bolsista, ProUni, foram 7 vagas, e aí eu ficava procurando as outras 6 pessoas, que eu fiquei, gente, eu não vai dar certo isso aqui, eu acho que é uma vivência muito diferente da minha. Então, eu acho que eu entrei muito carente de me sentir acolhida, sabe? De me ver nas pessoas, assim. E aí, não foi uma experiência boa no fim, assim, eu conheci muita gente legal, mas nesse processo eu fui até o 5º semestre, tendo aula normal, fazendo aquela rotina de quem faz tarefa, mesmo não querendo fazer. E eu ficava sempre numa crise interna, assim, porque eu lembro muito bem que eu sempre fazia. Eu gostava muito de estar em grupo, trabalhar em grupo, e aí quando a gente começava a ter um debate, todo mundo, ai, faz logo, só vamos fazer isso aqui rápido, porque a gente tem um monte de coisa para fazer. E aí eu ficava meio que nessa crise, assim. E aí eu subi um dia no mosaico, assim, cheguei no meio de uma reunião, tropeçando, pegando a cadeira, puxei a cadeira, e eu vi que era uma outra dinâmica, assim, e isso foi muito legal para mim, que eu vi que tinha um mesão, e muita gente em volta com um monte de papel, manteiga, umas canetas. E assim, é que vocês ainda não tiveram essa oportunidade de ir até o espaço físico, mas é mágico, assim, é muito, muito legal. E aí eu fui ficando e, sei lá, acho que eu era a pessoa naquela época mais velha, tipo, acho que o pessoal tava no 2º semestre e tal. E aí, zero diferença, assim. A gente construiu de uma maneira muito legal, muito incrível, e eu fiquei, nossa, eu não vou sair. Só que aí o GT que eu tava acabou, que não deu certo, foi um dos poucos trabalhos que não foram muito pra frente, assim. E aí eu, tipo, tirei uma pausa,
e entrei em crise, porque depois que eu passei pelo mosaico 6 meses, eu olhei para a faculdade e eu fiquei, gente, eu não quero mais fazer, porque eu voltei para a sala de aula e aí eu não via mais sentido nenhum, e aí isso foi virando um bololô na minha cabeça, e aí, ok, não, acho que eu preciso me dar um norte aqui. E aí começou o GT Observatório. E aí eu entrei de cabeça, assim. Eu coloquei e falei, bom, eu vou construir isso como eu achar que eu devo. E, e nesse GT eu encontrei tudo, assim. Era muita gente querendo trabalhar junto e era viver somente o processo. Tipo, não teve um momento que acendeu uma luz, a gente achou a solução da luz e a gente encontrou o poder de... Não, foi uma coisa muito construída de errar e voltar atrás e ver que não tá dando certo e momentos muito tristes e muito felizes e a gente foi construindo, assim. E aí, quando chegou o meu momento de pensar no meu tema final, né, já tinha sido, já tinha passado o momento talvez mais ativo desse grupo, né, que foi quando a gente conseguiu desenhar mais, ir mais a campo, tava já uma fase bastante delicada, assim. Eu pensei, bom, como que eu posso concluir esse processo de 5 anos, depois de tudo isso, depois de tudo que eu vivi, como que eu posso voltar a fazer um outro trabalho individual, né? E aí eu falei, bom, eu vou continuar com essa experiência toda que eu já tive na luz e eu vou tentar construir o que eu puder com aquilo que eu tenho. E fui. E agora deixa eu mostrar o que saiu disso. Eu vou passar bem rapidinho mesmo, porque não é o foco, tá? Eu queria falar outras coisas. Como é que eu faço isso? Obrigada. Então, quando a gente estava dentro do mosaico, né, a gente estava focando muito nos modos de você morar na luz, né? Então a gente foi investigar, viu que tinha vida, muita gente diferente, que as pessoas moravam de maneiras muito distintas, né? E aí, quando eu fui pensar no meu tema, eu já quis olhar não para dentro das quadras, mas para fora delas. E eu fui para a rua. E eu não só fui para a rua, mas eu fui tentar olhar para o agente mais inocente dentro daquilo tudo, que é o anjo ou a criança, né? E aí, enfim, isso aqui a gente já comentou que, tipo, existiu um fórum, existe ainda, muito grande, com muita gente, e o Moza era um desses grupos, assim. E aí tinha o GT, a gente fazia muita reunião, essa aqui é a mesa que eu encontrei, que me deixou presa ao mosaico, e muitas visitas. E aí eu já me coloquei de pensar na rua e nesse contraste, né? De tudo acontecendo em volta, polícia, gente que mora na rua, gente que apanha na rua e crianças que moram ali. E aí, como já era uma vivência acumulada de 1 ano e pouco, 1 ano e meio quase, eu fui pensar em diferentes maneiras de contar essa história. Eu não queria criar vários personagens, mas eu pensei em um único, como a Rua, como essa mulher que conta em seu diário tudo o que rola. E aí eu conseguia colocar de uma maneira um pouco mais criativa e mais sincera mesmo tudo que eu vi naquele lugar. Tanto dentro do próprio GT, como conversando com outras pessoas por fora depois nesse outro tipo de... foi um outro processo individual, mas que teve esse pé no coletivo, né? E aí eu fiz uma análise sobre três áreas principais. Um de conflitos, que eu elenquei 3, né? Que eram quando eles lavavam as ruas, onde as crianças caminhavam e onde que... Ops, me perdi aqui, peraí que tá na frente. Isso, lavagens onde estava o fluxo e onde as crianças caminhavam. E aí, também
por todas as pequenas lembranças que foram sendo perdidas naquele local. E também como o teatro de rua tem esse impacto de criar o elo, né? Ele é o elemento lúdico que faz o elo de quem mora na rua e aquela criança que passa e que brinca e que vive aquele lugar, né? E aí, no final, eu fui começar a questionar quem era esse anjo, como que ele vivia naquele lugar, o que é considerado ser um anjo lá na luz, né? E aí eu tive várias inconclusões nesse processo, né? E aí foi uma grande crise, porque a gente é muito ensinado quando a gente começa a faculdade, e isso vocês vão ver, né? Que a gente tem que encontrar problemas e achar grandes soluções para essas outras questões que a gente já achou. Só que quando eu comecei a estudar quem era o anjo, quem era criança, o que era inocência, eu não achei uma grande solução. E aí eu achei que eu não tinha concluído o meu trabalho, que eu tinha falhado, e várias pilhas que são muito erradas, assim. E aí eu resolvi terminar falando sobre tudo que eu tinha lido, visto sobre o anjo, e concluir com uma inconclusão, que é, bom, eu fiz um grande levantamento e é isso. Então, basicamente. E aí, antes de continuar, eu queria falar um pouquinho sobre como foi fazer esse trabalho individual dentro do Mosaico, em um ponto de GT que já não estava tão ativo no lugar por diversos fatores, né? E como que eu tentei lidar com isso. Então, o que eu posso dizer foi uma crise. Foi uma grande crise pessoal, porque eu achava que eu tinha que achar uma grande questão, uma grande resposta, e tinha que estar tudo pronto, e tinha que ficar pronto nos meus 6 meses, porque eu queria fazer em 6 meses, para os outros 6 meses eu conseguir escrever, etc. E não é assim, porque o processo não é assim. E isso foi muito, muito forte, e o que me ajudou muito a entender isso foi ter feito parte do mosaico, do tipo, se eu tô lidando com uma coisa que é real, eu não controlo. E pode acontecer muita coisa, e lá na luz acontece muita coisa todos os dias. E eu não tenho culpa, vai acontecer, e é processo. Nem todo processo tem um fim quando a gente acha que ele tem que ter fim. Ele pode acabar antes, ele pode acabar muito depois. E muito desse ano, e no meio dessas crises, eu tive muito apoio das pessoas que estavam dentro do mosaico. Então, eu ainda continuei ligada em evento, com construções coletivas com pessoas maravilhosas, que eu nem consegui estar junto em vários GTs, porque eu já estava quase indo embora, eles estavam chegando. Então, assim, mesmo assim, a gente tentou construir o máximo possível. E também vi várias mulheres incríveis apresentando, fiz parte de fórum, de várias construções. O que deu para fazer, eu fiz realmente. E quando chegou no final, que eu já estava assim, desesperada, desiludida, só queria acabar o trabalho e aquela coisa de eu não consigo respirar, só tenho que fazer, todo mundo me ajudou muito, assim. Então, foi muito legal ver a mesma mesa de trabalho que me chamou para o mosaico tá inteira tentando fazer com que eu me formasse bem. E ai, vou começar a chorar. Mas o que eu quero dizer é que o que me prendeu no mosaico foi o processo de me ver nas pessoas, e até o final todo mundo estava comigo para fazer, porque a gente é um grupo, sabe? Então, entrar no mosaico é muito mais do que você questionar. Sim, tem tudo isso, a gente questiona, a gente trabalha muito, a gente bate de frente com muita gente grande. Por exemplo, aquele projeto que a Mayumi comentou, ele é de um outro professor que é da casa. Então,
a gente não tem medo de bater de frente, mas ao mesmo tempo, quando a gente não tá bem, o mosaico ajuda e muito, assim. Tá todo mundo no mesmo barco, querendo que todo mundo fique bem e que consiga se formar e que seja incrível e o melhor que a gente pode fazer. E mesmo tendo esse processo muito individual, eu sinto muito que ele foi em grupo, sabe? Porque eu me senti acolhida o tempo inteiro. E se eu não estivesse dentro do mosaico, acho que eu não teria me sentido tão acolhida durante esse fim de curso, assim. E aí, no final, eu tô com todo mundo e esse fim que não é fim coisa nenhuma, é tanto porque o mosaico, ele é uma coisa que ele te constrói como um ser humano, como um ser pensante, e a gente leva isso para a vida, sim, como porque a gente faz laços e a gente constrói coisas que elas não acabam em 5 anos. Então, se eu pudesse ter entrado antes no Moza, eu com certeza teria entrado e feito tudo de novo, assim, porque é muito especial mesmo, assim, é um contato muito único. Eu não sei mais o que falar, porque eu já até chorei, então acho que eu vou acabar aqui. E é isso, gente. Acho que sou eu, né? Oi, gente, boa tarde. Nossa, que delícia estar aqui, eu tô muito feliz. Fiquei muito feliz com o convite. E, nossa, muito feliz de ouvir vocês também, Mayu, Jenny, depois a Elô. E, puxa, de poder fazer parte desse momento tão importante, né? Que é a recepção, né, dos calouros. E, gente, quem sentir aí de ligar a câmera, vai ser um prazer também poder ver o rostinho de mais gente. A gente está nessa situação difícil aí, né, de país, nossa, e também cada um nas suas vidas pessoais, enfrentando muitas questões, né, eu mesma nesse processo de pandemia, todos nós, muitos altos e baixos, mas que bom que a gente está aqui hoje e dar as boas-vindas a todos vocês, e com certeza vocês ainda vão ter muita experiência de olho no olho mesmo durante a faculdade. Mas é isso, né? A vida está se apresentando assim hoje, então a gente tem que lidar com isso, né? E, bom, me apresentar um pouquinho também. Eu sou a Cristina, tenho 23 anos. Eu tô no TFG ainda, então diferente das meninas, ainda tô nesse processo aí, nessa luta de me formar. Tô entrando agora pro último semestre da faculdade. Então, acho que ainda não tenho as coisas tão claras e tão lindas da forma como as meninas colocaram, porque eu ainda tô nesse turbilhão. Então, enfim. Mas eu falo um pouquinho também, tô trabalhando num escritório de arquitetura e numa ONG, chama PA Biru, Trabalhos Comunitários, que é uma assessoria técnica. Então, vocês já devem ter ouvido falar desse nome, né? É um pouco a interlocução que o Mosaico faz aí na extensão, com assessorias técnicas e tal. E está sendo muito louco trabalhar nos dois lugares ao mesmo tempo e ver realmente como o mundo é complexo, né? E a atuação profissional nossa, ela pode ser muito ampla, muito diversa e eu acho que eu pessoalmente estou nesse momento pessoal assim de não achar o caminho, de só ir caminhando. Vamos para frente, que as coisas vão se aparecendo como tem que aparecer e faz parte, assim. Eu acho que entrar na faculdade, para mim, né, no Mackenzie, também foi um pouco de abrir mão, porque eu sempre quis muito entrar na USP, e aí falei, não, porque na USP eu vou encontrar as pessoas, cabeça e tal, e a minha vida inteira estudei em escolas muito... que discutem questões sociais e tudo mais, coisas. E então eu achava que eu tinha que fazer USP, porque o Mackenzie só ia ter gente construindo prédio e coisa chata. E aí, felizmente, eu me surpreendi muito quando entrei no Mackenzie. Desde o começo já comecei a me envolver no movimento estudantil, então
fiz parte aí do Dafan durante 3 anos, vocês já devem ter conhecido as meninas aí, a Bia, a Lau, todo mundo do Dafan. Então fiz parte, um ano fui da gestão mesmo, e aí em seguida fiz iniciação científica, enfim, tive muitas oportunidades de viver mesmo, assim, a faculdade, e eu sou muito feliz por isso, porque eu acho que quem tiver essa oportunidade, né, não é todo mundo que tem esse tempo disponível, enfim, questões várias, mas eu acho que quem puder e quiser se envolver em movimento estudantil, reforçando, né, participar do mosaico, fazer iniciação científica, são bagagens que a gente vai criando que ninguém tira depois, né? E a gente vai criando a nossa autonomia também, e, né, vai se conhecendo também, né? Vai conhecendo as pessoas, os lugares e vai se conhecendo também. Então, acho que entrar na faculdade tem um pouco disso, assim, né? De mais um passinho aí do autoconhecimento. Acho que isso é muito doido. Bom, como que eu entrei no mosaico? Era 2017, se eu não me engano. Eu acho que era 2017. Eu tinha terminado a gestão do Dafan e aí falei, puxa, queria conhecer o mosaico, porque talvez vocês sintam isso, rola. Agora eu acho que menos, mas na minha época rolava um pouco essa coisa de, ai, quem faz Dafan não faz mosaico, quem faz mosaico não faz Dafan. Eu sentia isso, assim, pelo menos. E aí eu falei, gente, que coisa, né, besta. Eu vi os meus amigos da fã e, tipo, falava, gente, vamos lá, né? Se a gente é curioso, vamos participar e vamos fazer parte, construir juntos e tal. E aí entrei pro mosaico, comecei aí nas reuniões do GT Observatório, junto com as meninas, e fiquei muito feliz também de encontrar pessoas maravilhosas, com uma cabeça muito boa e com outra vivência mesmo de faculdade, das que eu estava acostumada. E aí, enfim, aí participei, acho que até 2018, se não me engano, do GT Observatório. E aí foi quando um amigo meu, da Exalc, não sei se vocês conhecem, a Escola de Agronomia da USP, a gente estava lá, eu estava na época fazendo iniciação científica, né, era modos de morar indígena, né, sempre me interessei por pensar modos de vida outros que não os hegemônicos, né, do sistema que a gente vive e tal. Então, estava lá numa aldeia no Jaraguá, na terra indígena Jaraguá, a gente estava ajudando o pessoal a construir a casa de reza lá. E aí eu tinha falado que tinha me apresentado, né? Tinha falado que fazia arquitetura. E aí ele virou assim, falou: "Ah, você faz arquitetura? Então, eu trabalho num assentamento, um assentamento rural lá em Americana, e os moradores estão querendo uma loja para vender os orgânicos, né, os alimentos, e um espaço também assim para fazer festa, para viver, né? Você não quer ajudar?" E aí eu falei: "Nossa, com certeza." Aí voltei para o mosaico e aí a gente criou o GT Milton Santos. O pessoal também, o Pedro, a Lisa, estão desde o comecinho, né? E aí a gente começou a fazer as reuniões e também ao longo da Semana Viver Metrópole, que é já, né? Vai ter Semana Viver Metrópole esse ano? Vai, né? Então, participem, que é muito legal. Vai ser diferente, né, esse ano, mas nenhum ano é igual ao outro. Então, esse vai ser também mais um ano que não vai ser igual a todos os outros. Então, mas aí foi numa Semana Ver Metrópole que a gente foi lá para o assentamento, conheceu e, enfim, e aí todo mundo ficou meio assim, né, uau, porque eu acho que eu estava também muito mexida, porque era tudo muito novo, né? Tá no mosaico, tá indo para o campo. A minha infância inteira eu sempre tive contato, assim, com o campo, enfim, e morando na cidade, né? Mas sempre tive essa admiração por esses outros modos de viver que não os urbanos, super adensados, enfim, com outros tempos, né? E aí lá eu também foi meio que um encontro assim comigo mesma, desse meu, né, esse lado assim que gosta
admira, né, quem planta, quem, né, tem a mão da roça. E foi um processo muito feliz, assim, de aproximação a uma demanda real, né, de um assentamento, de reforma agrária, que a gente não fala na época, a gente também estava super, né, nossa, que legal, vamos trabalhar com o MST, e uhul! E aí a gente também foi entendendo que, né, não é um assentamento do MST, isso é uma coisa meio que paira, assim, é um assentamento de reforma agrária onde o MST atua, né, parte, né, do movimento atua. E enfim, e aí foi assim, então desde 2018 a gente está trabalhando nesse GT, e aí, bom, né, chegar no meu TFG. E aí, durante esses 2 anos, então, a gente foi desenhando junto o que poderia ser essa loja, né, esse espaço de venda, mas também fomos pensando em outros espaços comuns, né, junto com os moradores, pensando, o que vocês acham da gente ampliar, né, esse espaço de atuação para uma reforma possível no barracão e tal, e, né, vendo com eles o que eles gostariam e o que a gente gostaria de fazer também. E aí a gente foi fazendo meio que um plano, assim, aí fizemos maquetes e tal, daqui a pouco eu mostro uma apresentação. Nossa, gente, eu não sei como é que tá meu tempo também, espero que não tenha mais tempo. Enfim, e aí fomos nesse processo de fazer maquete, de desenhar e tal. E eu sempre me interessei muito pela parte construtiva, assim, da arquitetura, né? Eu fiz uma viagem para uma faculdade que chama Talca, fica no Chile, e lá todos os TFG são construídos. Então, eu voltei de lá... Ai, meu Deus! Eu voltei de lá muito assim, nossa, quero pensar na construção, né? E aí, já estava no momento de decidir o meu TFG, e aí falei, bom, acho que eu gostaria de dar continuidade ao projeto do Mosaico, né? Fazer um projeto complementar que possa chegar numa construtibilidade, né? Quem sabe a gente consiga construir esse projeto. Então eu vou mostrar rapidinho só algumas fotos para vocês se animarem a participar do Mosaico da faculdade. Chegou aí, gente? Chegou? Eu vou passar meio rápido, porque também, né, não é o tema, mas é americano, né? Então aqui é o assentamento. E aí começou esse projeto como um projeto de extensão universitária, juntando aí Exalc, enfim, vários outros. Então as nossas reuniões lá no Mosaico. E aí fomos fazendo umas imagens, o Antônio também, a Lisete, super com a gente, tentando entender também outras formas de pensar tratamento de esgoto, né, sistemas renováveis, de geração de energia também. Foram aulas e aulas contínuas. E aí a gente lá, nas primeiras idas, discutindo com as pessoas esse projeto. As produções, a gente sempre saía com uma sacolinha, né, Antônio? Com umas cenouras assim, no busão, uns abacates. Isso foi uma assembleia que a gente fez, né, discutindo o projeto, a estrutura, e aí a gente tentando, né, chegar nessas escalas mais reduzidas para pensar a construção mesmo. Isso aqui foi um plantio que a gente fez em conjunto com a Exalc, um plantio de árvores no terreno do assentamento. Aí essa oficina foi uma oficina na Semana Verde Metrópole também, de imobiliária. Aí a gente levamos a Eliane, né? Eliane. Eu nunca lembro qual é o nome dela, mas... Eliane, né? A professora de topografia, que provavelmente vocês vão ter aula também. Gente, colhem nela, essa mulher é foda. E aí a gente foi lá com ela para fazer o levantamento topográfico do terreno, porque nem a prefeitura tem isso, enfim. E aí a gente trabalhando no canteiro também, o canteiro experimental. Vocês ainda vão ter muito tempo para fazer um monte de coisa boa nessa faculdade. Canteiro, os eventos, aí participamos do Cenemal, do Enéia. Aí a gente submeteu esse projeto para a ONU, tentando recurso. A gente foi aprovado no UIA, que é um seminário aí que vai rolar ano que vem. E aí começou o meu projeto de TFG, então com esse desejo, né, de aperfeiçoar a construtibilidade do projeto do Mosaico e de dialogar com projetos coletivos do Mosaico e do assentamento.
E aí, enfim, coisas mais gerais que eu vou passando, porque tudo isso está em processo ainda. Então, se alguém tiver alguma crítica, alguma sugestão, pode falar, tá, gente? Ainda dá tempo. Aí, o que seria esse galpão, as diretrizes específicas. Ixi! Essa aqui era uma apresentação que eu estava fazendo. Mas, então, pensando em diagramas, né, da construção, para que isso possa virar uma cartilha, e que a gente possa entregar isso para os moradores, né? Uma cartilha construtiva. Aí pensando em como aproveitar melhor a luz do sol, os ventos, a vegetação existente. E é isso, gente. Nossa, acho que eu passei do tempo. Desculpa. Mas é isso, gente. Só queria dizer que tá no Mosaico para mim é um prazer e é uma descoberta todo dia, né? De como a gente pode construir coisas individualmente e coletivamente muito boas, mas eu acho que a gente ser verdadeiro com a gente mesmo é a coisa que eu mais queria passar, assim, para vocês que estão entrando, e dar muito boa sorte para todos, e vão ser 5 anos que eu tenho certeza que vai doer muito, muitas coisas, mas também vai ter muita coisa boa. E é isso. Depois a gente conversa mais, se tiver mais tempinho. Obrigada, gente. Ainda tô com o meu microfone. Oi, gente. Vocês estão me escutando? É a primeira coisa que eu falo agora que eu tô na vida de videochamadas. Eu sou Elô e é muito bom estar aqui com vocês hoje. Primeiro porque, né, muitas pessoas conhecidas e aí dá um quentinho no coração. E segundo porque na minha vida de mosaico eu participei de muitas recepções dos bichos, então tá aqui mais uma vez, mesmo não estando formada, é tipo super especial para mim. Eu tô tipo, ai, dá pra ver todos os rostinhos de novo, todos eles super animados, não entendendo nada das milhões de siglas que eu vou falar, mas tudo bem. Então, né, eu sou Elô, como eu disse. E aí eu queria contar, a primeira coisa que eu queria contar para vocês é que eu entrei no mosaico, acho que no segundo semestre da faculdade, com a minha amiga Bárbara. A gente estava ali de fora do aquário, se olhou e falou, é isso aí, então vamos. E aí, acho que a partir daí tudo mudou em muitos sentidos na minha vida, porque eu comecei a entender um pouquinho do que a arquitetura era, e muito diferente da sala de aula, né, que às vezes a gente vê, tipo, a arquitetura, sim, num outro sentido, que a gente vai se esforçando para tentar fazer sempre o melhor e o incrível e até numa certa competitividade. No mosaico eu vi que as coisas podiam ser muito mais leves, muito sutis. E eu sempre falo que eu tenho muita sorte de ter encontrado o mosaico na minha graduação, porque eu aprendi muito mesmo, e não me arrependo nenhum dia. Inclusive, eu estava sempre, como o mosaico para mim era sempre um espaço de descoberta e de mostrar coisas novas, eu era a louca do mosaico, gente. Então eu tentei participar de todos os GTs possíveis. É claro que isso nem sempre deu certo, mas muitas vezes deu muito certo. Então, mergulhem de cabeça, dá para participar de vários GTs, é só se dedicar e ser responsável. Tem que ser responsável. Mas fora isso, tipo, se joguem, porque é muito único. Então, a Mayuri é falando da experiência do observatório, a Cris falando do Milton Santos, e eu vou falar também de mais uma experiência. Cada uma é muito único, pelo grupo de pessoas que a gente tá ali, então são semestres diferentes, professores diferentes, e pelas pessoas com quem a gente trabalha. Então, são comunidades diferentes, são necessidades diferentes. E aí a gente aprende coisas que estão fora do currículo. Então, no projeto de Heliópolis, a gente fez uma quadra. E aí, no observatório, a gente fez moradias que são diferentes. E aí, no Milton Santos, eles estão fazendo um espaço múltiplo. Então, é como se a gente fosse aprendendo como fazer projeto de outra forma, e novos projetos. Não só aqueles projetos que têm um programa de necessidades, mas projetos que a gente vê de uma demanda de vivência. Beleza. Aí, tava lá, vou começar do começo, né, de quando eu entrei no mosaico, essa vida toda aí, de quando eu entrei na faculdade. Segundo semestre, a criança super feliz, querendo fazer um monte de coisa, e o mosaico estava assim, se recuperando, porque a gente tinha acabado de fazer o Cenemal, então as pessoas também olhavam para mim e falavam, então você que vai pegar as coisas enquanto a gente aqui se recupera, né, e para minha sorte, né, porque eu adoro fazer coisa, foi mais ou menos isso, eu fui conseguindo
ajudar contribuir não só nos GTs, mas no grupo organizador também. Então, eu fui geral. E outra experiência fundamental foi que, assim, logo de cara, acho que no terceiro semestre, eu fui para o Cenemal, e foi o Cenemal Cuiabá. Então, foi uma experiência, assim, surreal, porque eu saí do meu mundinho São Paulo para ir para o meio do mato, ficar uma semana lá. E aí, gente, juro para vocês, o mundo abriu, assim, de uma maneira que vocês não têm ideia. Eu me senti naqueles filmes, assim, que você vê as coisas ampliadas. Porque eu encontrei vários outros emaus, então eu vi que o emal, o mosaico, como é um emal, tem vários emaus em várias faculdades do país. E isso não é uma coisa que a gente fala para vocês acharem que a gente é difundido. Gente, tem muita gente mesmo. Tinha, tipo, gente de emaus mais que São Paulo. Nos outros cinemaus, as pessoas vão com 40 pessoas num ônibus. E é incrível ver também como eles lidam com o projeto e como eles lidam com as necessidades das suas cidades. Então, se a gente estava no Cinemal ali em Cuiabá, era porque eles tinham contato com o assentamento, porque eles tinham aquela necessidade. E aí, nos outros Cinemals, eu consegui ir vendo necessidades urbanas e rurais de outras cidades. Então, para mim, isso também foi fundamental de entender a arquitetura num contexto que era não só da cidade, do campo e diferentes cidades do país, que tem diferentes dinâmicas pela relação com os recursos naturais e etc. Então, ir para o Cinemal e ver no final de uma semana, né? Porque o Cinemal é uma semana. A gente ficou lá, então, aprendendo sobre a dinâmica rural, sobre as necessidades. E no final a gente construiu um parquinho para as crianças. E, gente, assim, foi uma experiência surreal. Ainda mais para mim, que estava no terceiro semestre, nem sabia das coisas da vida. A gente ia construindo o parquinho com aquelas madeiras que a gente tinha, que a gente desmontava os pallets e aí pegava as tábuas do pallet e fazia as coisas de madeira. E aí a gente se formava em grupos, e aí a gente fez um planejamento de território. Então, onde vai ficar cada brinquedo? Cada brinquedo vai ser feito de quê? E aí, com madeira, pneu, alguns professores e algumas ferramentas, muitos martelos, com certeza, e muitos serrotes, a gente fez vários brinquedos. Tipo, brinquedos assim que eu nem imaginava. Então, uma casinha de boneca, e ver como as pessoas participavam. Então, eu lembro das crianças com a gente ali, participando da construção, e aí a gente ia amarrar uma corda entre árvores para elas irem se pendurando, e aí uma criança olha pra gente e fala, essa árvore aí não vai aguentar, não. Aí a gente falou, que? Como assim? Aí a gente troca de árvore para fazer uma árvore que aguente as crianças se pendurando. E aí ver elas já se divertindo enquanto a gente faz o processo, e todo mundo ajudando, e as mulheres também ajudando a gente a fazer os buracos na terra para deixar os brinquedos mais fixados. Assim, ver que a gente pode fazer tudo aquilo com as nossas próprias mãos, que é construir mesmo aquilo que na faculdade a gente faz um desenho e planta ou pega um bloco do CAD, foi assim surreal. E foi aí que eu falei, ok, eu não consigo mais sair do mosaico, porque é essa arquitetura que eu quero ver no mundo, e é essa arquitetura que, se possível, eu quero fazer. Então, eu continuei a minha jornada, né, me envolvendo em vários GTs, sempre que possível, e tentando dar o meu máximo para todos eles. Já peço desculpa aí para os GTs que não consegui dar tanto meu máximo. Mas tentando, assim, sempre aprender muito com tudo que tinha para oferecer. Aí, beleza, né? Tô chegando naquele momento que a gente já tá com 5 anos de curso, você fala, ixi, será que o pessoal do mosaico vai me chutar? Ninguém me chutou, todo mundo muito maravilhoso. E aí eu precisava decidir o que eu queria fazer do TFG. E eu estava muito indecisa, porque eu não queria acabar a faculdade, porque o mosaico fez a faculdade ser uma experiência incrível para mim. Também foi através dele que eu fiz iniciação científica, que eu fui diretora da FENEA, que é a Federação Nacional, que é quem organiza os EMAUs. Tá vendo? Ninguém tá entendendo nada, mas tudo bem. Então, eu não queria que acabasse, mas já que vai ter que acabar, vamos acabar direito. E eu tinha referências muito boas, como o TFG da Mayumi, da Jennifer, da Natália Conte. Então, TFGs que realmente levavam a experiência do mosaico para a vida. E eu pensava, gente, e agora? Eu tenho que fazer um negócio que seja fantástico, assim. E aí caiu uma pressão imensa na minha cabeça. E eu descobri que, na verdade, o TFG precisava ser aquilo que eu queria que ele fosse. Então, se um dia vocês lembrarem disso, quando vocês estiverem daqui a 5 anos, por favor, sem pressão. O TFG, vamos começar do começo, né? Ele é um trabalho. Gente, ele é um trabalho. Beleza. A gente, há 5 anos, a gente faz 500 trabalhos. O TFG é um trabalho que a gente faz com amor e dedicação, porque a gente tem mais aulas para ele. E eu precisei, né, me tocar um pouco disso. Então, para vocês que não estão entendendo, né, tipo, o TFG é o trabalho que a gente faz no último ano, no último semestre, dividido em 2 semestres, e tem várias atividades que vão complementando. Então, não é como se a gente desse um salto maior que a perna
É assim, a gente vai passo a passo caminhando para entender como o TFG se estrutura. E aí os professores também estão super lá para ajudar. Então, é uma experiência muito legal, muito divertida, é só a gente não noiar. Fica tranquilo. Beleza. Aí, o que eu vou fazer nesse trabalho? Aí eu decidi que eu queria que se o meu TFG ele fosse visto por pessoas que não eram só do mosaico, ele é visto por outras pessoas, outros professores da faculdade, eu queria mostrar para a faculdade tudo aquilo que eu tinha aprendido no mosaico, que era ver a arquitetura de uma outra forma, ver as pessoas, ver os lugares, ver as construções de uma outra forma. Então, no meu TFG, eu falo sobre a sensibilidade da arquitetura e sobre olhar para um espaço e falar: esse espaço me afeta. E por que ele me afeta? E aí, por mais que isso pareça assim meio viajado, quando eu falo sobre sensibilidade, eu falo basicamente de que o trabalho do arquiteto é olhar os seus conhecimentos, olhar as necessidades das pessoas, não só como necessidades, mas como vivências, e olhar o lugar que ele está instalado como esse berço das vivências urbanas e das vivências múltiplas e da gente fazer o dia a dia e de fazer acontecer. E aí, para situar ele, porque né, até aí podia ser em qualquer lugar do mundo, né? Sensibilidade pode até debaixo d'água. Mas eu decidi vincular ele a um projeto que era muito especial para mim, que foi o do GT Unas. O GT Unas, ele era uma parceria entre o Mosaico e uma associação de moradores de Heliópolis, a Unas, que inclusive, parênteses, é uma associação super organizada. A Unas é maravilhosa, gerencia inúmeros equipamentos educacionais e eles têm uma visibilidade incrível por causa do trabalho incrível que eles fazem. E voltando, fecha parênteses, nesse GT a gente trabalhava principalmente com centros da criança e do adolescente, que são esses equipamentos educacionais geridos pela UNAS, que são equipamentos de contraturno. Então a criança vai lá para a escola municipal e estadual, feliz da vida, aprende o ABC, e quando ela volta, porque ela não fica o dia inteiro na escola, ela vai precisar de equipamentos que complementam a educação, dão outras formas de atividade. O que o Mosaico fazia era levantar esses espaços para dar propostas melhores para eles, visto que os equipamentos públicos em regiões de favela, eles são exemplos, né? Então, a gente queria mostrar como aquele espaço, assim como a cidade, pode ser educador. Então, a gente mexia mais com equipamentos educacionais e com crianças. E aí, eu tenho imagens. Peraí. Jovens confusos com a tecnologia. Tá todo mundo vendo? Sim. A Paty respondeu que sim. Então tá bom. E aí, essa vivência com as crianças me possibilitou um olhar muito diferente sobre a favela e sobre Heliópolis em si, que é a vivência de um bairro. Então, como eles conhecem aquele bairro, como eles estruturam aquele bairro. E as crianças conhecem muito, então elas vão falando: eu moro nessa rua, olhando o mapa, né, a foto aérea. Aqui é tal coisa. Então, num bairro desse tamanho, eles sabem se localizar, então, muito bem ainda. E outra coisa também que a gente fazia eram muitas oficinas. Então, a gente sempre pegava na Semana Viver Metrópole e ia para Heliópolis para entender o espaço, para entender a dinâmica, para que as crianças guiassem a gente nesses caminhos, porque eles conhecem muito mais o bairro do que a gente. E foi através dessas vivências que eu consegui conhecer um pouco melhor o bairro, as pessoas que moram lá e principalmente o trabalho que a UNAS faz como associação. Então, tudo isso para mim, eu falei: nossa, é fantástico, é isso que eu quero falar, é isso que eu quero viver. Então, quando eu fui fazer o TFG, eu já tinha muito de conhecer o lugar, conhecer as pessoas, conhecer as necessidades, e isso me possibilitou me aproximar ainda mais, o TFG me possibilitou me aproximar ainda mais de Heliópolis e entender esse território não como um território à margem da cidade, até porque, né, ele está 8 quilômetros do centro, isso é muito perto, gente, eu nem moro 8 quilômetros do centro. Então, é entender que a favela não é o território de exceção, que a favela ela é o território que está acontecendo, ela é a cidade real, e que as pessoas estão vivendo lá, e a gente precisa entender as dinâmicas das pessoas, porque são essas pessoas que precisam do atendimento de um arquiteto também. Muitas vezes a gente esquece que a arquitetura é um serviço ainda muito elitizado, e que ela é destinada muitas vezes às pessoas que podem pagar, e na verdade não precisa ser isso. Pode ser, na verdade, o contrário. Pode ser trazer a arquitetura para as pessoas que fazem a arquitetura, né? Porque no nosso país, 85% das construções são autoconstruídas.
E a gente pode fazer essa troca, não de ir como um arquiteto Deus e falar as construções de vocês estão todas erradas, mas é entender o que eles fazem para a gente aprender e num processo de troca, que é basicamente o que o Mosaico ensina para a gente num todo o tempo. Eu fiquei lá 5 anos, eu posso falar. É essa troca de entender o que eles fazem, da gente entender o que a gente faz e da gente se comunicar numa comunicação que seja fortuita, que seja prazerosa para todo mundo. Então, a gente, como vocês viram aqui, a gente fez várias dinâmicas durante as semanas do Ver Metrópole, a gente conheceu vários CCAs, a gente pôde interagir com as crianças e ver como elas utilizavam esse espaço. E aí foi um pouco disso que eu tentei trazer para o meu TFG. Que espaços são necessários, que espaços são precisos. E através do projeto não dá uma solução, mas dá uma nova possibilidade, uma nova perspectiva do que a gente pode ter para nossa cidade. E é isso. Perfeito, gente. Adorei tudo. Perfeito. Amém. Aí agora, se a Gisele ou como quiserem conversar com a gente, pra gente fazer o encerramento. Quer ir, Antônia? Pode ir, Lisete. Lindos! Quem pergunta quem vai. Olha, antes de mais nada, que prazer estar aqui, não é? Recebendo as pessoas que vão começar o curso, que coisa mais especial, né? Como todos vocês disseram, e tá pelo Mosaico, né? Que talvez seja a parte da escola que mais me representa. Né? Eu acho que o Mosaico é uma das instâncias, né, dessa escola. Eu já estou há 20 e tantos anos nela, né? Há 15 anos no Mosaico, mas o Mosaico, de fato, é tudo aquilo que eu acredito, não é? Por tudo isso que as pessoas disseram. Eu acho que as pessoas falaram coisas muito bonitas, não é? Porque todo mundo misturou as falas, as trajetórias de vida e as trajetórias do trabalho. Né, isso me parece muito importante, né? Me parece ser um grande ganho nessa formação, né, de cada um de nós, quando a gente tangencia a nossa experiência de trabalho com as nossas questões da vida, ou seja, está dando certo, né? Porque a gente está de fato fazendo alguma coisa que faz muito sentido para a gente. Eu achei que as 4 falas deram esse destaque, né, de como é importante fazer uma coisa que a gente acredita muito, né, que a gente constrói com muito carinho e com muito prazer, né? E levando um pouco essa discussão, né, para um tema ampliado, né, do papel da universidade, o que me parece cada vez mais, né, vocês estão entrando num momento de mundo inesquecível. Né? Eu acho que todo mundo que está entrando na escola agora vai pelo menos lembrar, meu Deus, né? Eu entrei na escola no ano em que o mundo acabou. Né? Então, eu acho que as pessoas que estão entrando na escola estão, por isso mesmo, construindo um começo, né? É uma coisa incrível, né? Esse desafio que está colocado para todos vocês, porque o mundo, né, da maneira como ele estava estruturado e tal, ele já vinha acabando, né? Mas precisou acontecer um fato muito contundente para nos dizer, olha, está aquecendo, né? As geleiras estão dissolvendo, os indígenas precisam das suas terras, né? As mulheres têm que ser respeitadas, né? Todas as nossas orientações sexuais é o que nos importa. O movimento negro é fundamental porque o racismo é estrutural nesse país. Enfim, todas essas coisas já estavam postas, né? Só que postas talvez com menos radicalidade do que o necessário. Né? E aí vem uma condição tão contundente como essa, né, que desaloja, né, todo o nosso lugar no mundo, que é uma pandemia, e aí todas essas questões que estavam mais ou menos já colocadas se radicalizam. Né? Então, por que eu estou falando de fim de mundo e começo de outro? Que é o que a gente aposta, né, que vai acontecer. Não é assim, tudo vai passar, como se nada tivesse acontecido. Não acho isso, está acontecendo muita coisa, né? E as coisas vão passar deixando esta marca,
né? E eu acho que tudo que a gente estava brigando, pelas coisas pelas quais a gente estava brigando, né? Ou tentando defender, construir debates, e olha, é uma escola, vocês vão ver, a gente está tendo, até por conta do DAFAM, por conta dessa direção da escola hoje, por conta do Mosaico, é uma escola que discute coisas muito potentes. A gente já lotou aquele chiqueirinho que a gente vai ter oportunidade de estar junto, que é o nosso saguão lá no térreo, discutindo coisas assim maravilhosas, maravilhosas, sabe? Quando os meninos começaram a aparecer de unhas pintadas, né? Quando apareceu o Fernando, um dia ele era um menino, outro dia ele era uma menina, e a gente falava, nossa, o que o Fernando está trazendo como questão, né? Aí o movimento negro se juntou com o pessoal do direito, e aí as meninas do direito vieram e falaram, é o seguinte, nós não estamos conseguindo viver feliz, né? Porque todas as pessoas nos distinguem de maneira estranha, né? Nós não queremos ter essa condição, né? E a gente ouvindo tudo isso, quando veio a Mel Gonçalves, né, que é uma mulher trans, e nos disse, é o seguinte, como é que eu me construo, né? Como é que eu vivo, que condição é minha nessa cidade, né? O que os estudantes querem saber de mim, né? E lotou, né, o nosso saguão. E lotou quando foi o Haddad, né, quando foi uma super discussão de qual que é o compromisso do prefeito com essa cidade, né? Enfim, eu acho que o tempo todo a gente vem cada vez mais, por conta muito do movimento dos estudantes e das suas entidades, né? Sejam da FAM, sejam Mosaico, seja Atlética, né? seja o Zarra, né? Que é um movimento importantíssimo de gênero da escola, né? Todas essas entidades e outras que eu não estou lembrando aqui, não estou citando, colocam sempre discussões de ponta para a escola, né? E eu acho que isso está mudando muito nos últimos anos, né? E a radicalidade desses assuntos, ou seja, levar para a raiz, né? E dizer, chega de uma sociedade hipócrita, que faz de conta que gosta de dança e afetivo, mas de fato é uma sociedade violentíssima e cheia de privilégios, né? Chega de tampar o sol com a peneira, né? E eu acho que vocês estão entrando um pouco neste momento, né? Neste momento, que nós todos estamos por aqui dessas aulas à distância, vamos combinar, ninguém suporta mais esses quadradinhos preto, né? A gente quer ver vocês, a gente quer estar no chiqueirinho, a gente quer reconhecer esses nomes e corresponder o nome à pessoa. Nós vamos ficar com essa lista de nomes na cabeça que não corresponde a uma pessoa que a gente não vê. Então, tudo isso está nos levando a radicalizar tudo, né? Cada vez mais, o Antônio e eu estamos em Projeto 7, além de no Mosaico, né? E no TFG, e o Projeto 7 nós estamos radicalizando cada vez mais, né? Para dizer o que nos interessa discutir. Não nos interessa discutir mercado, não nos interessa discutir prédio de vidro, não nos interessa discutir híbrido, não nos interessa discutir marco regulatório que faz essa porra dessa cidade destruída que a gente vê, sabe? Nos interessa discutir as práticas projetuais que são emancipatórias, sabe? É isso que nos interessa. E como a gente forma gente inteligente, dinâmica, feliz, saudável, né? Que tem uma liga com o mundo e quer dizer, eu vim para isso, né? E quem veio para isso, como diz o tal do negócio do cobrador e do passageiro, né? Quem veio não está de passagem, né? Está aqui para marcar a sua posição. Eu nunca me esqueço de uma cena. Mário Figueiredo era professor lá na escola e ele começou a trabalhar com leilão de obra de arte, não sei o que, encontrou um desenho do Le Corbusier numa galeria. E ele queria que a escola comprasse. E ele falava disso na sala dos professores, ele falava na biblioteca, ele não tinha catarse ainda, então ele falou com Deus e o mundo para que comprasse aquela gravurinha, aquele desenho desse tamanho para colocar na escola. Então, na hora que eu olhei para ele e falei, mas Mário, que tanto esforço você está fazendo para comprar esse desenho e botar na biblioteca? Ele virou para mim e falou, porque eu acho que faz diferença. Gente, eu nunca vou esquecer dessa frase, sabe? Eu acho que faz diferença, né? Ou seja, o que a gente faz diferença. Esses 4 trabalhos que foram apresentados aqui, que eu tive e tenho, né, a grata alegria de acompanhar, fazem toda a diferença. Fazem diferença para mim, fazem diferença para vocês, fazem diferença para a sociedade, fazem diferença para a escola, né? Então, eu queria dar as boas-vindas,
sejam muito bem-vindos. Fazer um convite, né, a essa experiência da radicalização, das lutas pelos direitos, das bandeiras todas que nos são possíveis, né, de criar e de reforçar. Sejam todos muito bem-vindos ao Mosaico, né? O Mosaico é uma experiência de extensão que nos coloca. A Mayumi começou, achei lindo, a Mayumi começou pelas matérias de jornal, né? A Jennifer começou pela frase com que as pessoas chamam, o pessoal do crack chama as crianças de anjo, né? A Cris falou, gente, as pessoas querem colocar o seu produto à venda, né? O produto que elas fazem com toda alegria e com todo cuidado, a questão da segurança alimentar, e fazem de maneira organizada. E a Elô fez a Casa da Mãe. A Casa da Mãe, na hora que eu abri o TFG dela, ele chama Casa da Mãe. Eu falei, bom, aqui acho que vai ter algum assunto importante para se tratar, né? Ou seja, não tem talvez uma experiência de abrigo maior, né, do que essa construção, né? Principalmente quando ela é quase uma metáfora, né? Porque é muito mais do que uma experiência familiar e uma experiência pública, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos lá naquela mesa que seduziu já algumas pessoas, que às vezes estão muito bagunçada, né? Mas nós estamos sempre lá naquela mesa. Estamos cada vez construindo mais GTs. E o que é mais bonito é que, como as pessoas ouvem falar da gente, começam a oferecer trabalho. Vem falando assim, ó, vocês não querem fazer tal coisa? Vocês não querem fazer outra coisa? Vocês não querem? E a gente sempre quer, né? Porque a gente acha que os trabalhos nos compõem. E para finalizar a minha fala, né, eu queria dizer isso a vocês. O percurso da formação da gente como indivíduo, né, como sujeito ativo e crítico, ele é sempre um percurso duro, né? Porque se a gente vou fazer assim, vou me casar, ter 3 filhos, comprar um iate, a casa na praia, tá tudo resolvido. É difícil também, porque tem que ganhar dinheiro, mas tá tudo resolvido. Agora, na hora que a gente quer construir um sujeito ativo, um sujeito que faz diferença, né? Um sujeito que está querendo construir o mundo, que está querendo que aquela gravurinha faça sentido, né? A gente tem uma dinâmica de construção que é muito importante, muito potente. Eu acho que isso que as 4 pessoas relataram aqui, né? E é isso que o Mosaico o tempo todo valora, né? Como a gente se constrói como gente, como a gente se constrói como arquiteto urbanista, como a gente se constrói como cidadão. E isso a gente vai fazendo passo a passo e coletivamente. Ninguém precisa ser famoso, né? Ninguém precisa ser rico, né? Ninguém precisa ser, eu que dei a ideia, né? Mas a gente precisa constituir pautas que nos assegurem essa satisfação, né, do compromisso com a gente mesmo e com a vida, né? E eu acho que é esse o convite que o Mosaico, especialmente, né, faz a vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa escola e ao nosso Mosaico. Eu queria me apresentar. Meu nome é Antônio. Como a Lisete comentou, eu dou aula em teoria no primeiro ano, no segundo semestre, primeiro ano, do projeto 7, projeto e teoria, e também oriento o TFG. E eu queria falar um pouco da minha experiência também. Vou começar como vocês. Eu fiquei pensando nisso, eu queria falar assim. Eu faz muitos anos que eu dou aula. Eu tenho 41 anos e eu comecei a dar aula no ano seguinte que eu me formei. E eu falei que eu queria muito aprender a dar aula. E aí eu fui dar aula no Estado. Porque eu falava todo mundo falava assim, para você dar aula você tem que fazer um mestrado. Eu falava assim, não, mas para eu dar aula eu tenho que saber dar aula. Não tem que saber de um assunto. O assunto dar aula é um assunto. Eu já achava isso. Dei 3 anos aula no Estado de artes. E aí, obviamente, fiz um monte de coisas. E no Mackenzie eu entrei em 2017. A gente sempre fala, no final, e eu também falo isso, mas muita gente fala, né? Por que você faz tal coisa? A gente faz alguma coisa para mudar o mundo, por princípio. Acho que todo mundo, no final das contas, quer fazer isso. Eu acho que essa frase ela pode ser super prepotente, porque, nossa, então eu, pessoa física, RG 30088, quer mudar o mundo, né? Mas eu posso ser um ser coletivo. Eu acho que eu sempre quis ser professor porque eu achava que eu poderia criar um grupo para mudar o mundo. Essa era um pouco o que eu achava, né?
Só que nunca é fácil, né? Porque o mundo não é fácil. A Lisete ficou falando muito, o mundo é muito complexo, né? Se a gente não começar a achar nossos pares, a gente se sente muito sozinho no mundo. Eu acho que o que a Jenny falou bastante, todas comentaram, é que a gente não consegue viver ser feliz sozinho. Sabe? Tipo, não dá, a gente não consegue fazer isso, a gente tem que fazer coletivamente, né? Só que no final das contas é com quem que a gente quer fazer coletivamente. E eu acho que quando vocês entram na faculdade, vocês vão acabar descobrindo os grupos de vocês. E que também não é um grupo finito, porque a gente vai mudando, vai misturando, a gente muda muito. Vocês vão ver, eu adoro quando... Faz 3 anos que eu conheço as meninas, elas cortam o cabelo, mudam o cabelo, não sei o que, todo mundo vai mudando, a gente vai mudando a cara. Eu já mudei a cara de quando eu entrei na faculdade. Muda a cara, não é uma coisa de engordar ou não engordar, é outra coisa, né? Porque a gente vai mudando mesmo. Isso expressa, sabe? O que a gente pensa expressa na gente, né? E quando eu entrei na faculdade, assim como vocês, eu passei num vestibular para entrar na faculdade, que era o vestibular para, enfim, para escolherem os professores, e eu não conhecia ninguém, zero, não conhecia nenhuma pessoa no Mackenzie. E eu me senti também super sozinho, porque eu falei, gente, eu não tenho grupo aqui. E é muito difícil, vocês vão ver como vocês estão entrando na faculdade, entrar sem conhecer ninguém, porque os grupos já estão acontecendo. E aí a gente sempre se sente meio, mas aí eu vou falar oi, e a pessoa vai achar que eu tô querendo não sei o quê, mas eu não quero, eu só quero falar oi e não sei o quê. Então, como funciona? Então, para mim foi muito difícil o começo. Eu tive a sorte de talvez meu primeiro grupo foram uns alunos que me convidaram para fazer uma atividade no saguão. E eles falaram assim, eu queria que você falasse sobre arquitetura. Eu falei assim, não, eu quero falar sobre a Pina Bausch, que é dança, porque eu acho que ela fala sobre espaço. E eu acho que aquilo foi um dia muito importante para mim no Mackenzie, porque eu falei muito rapidamente, porque eu não queria falar muito, eu queria que as pessoas vissem o vídeo. Só que eu conheci muitos professores por causa desse saguão. E são os professores que são da minha turma, né? A Lisete, a Vólia e tantos outros, né? Logo depois disso, a Lisete me falou, eu queria que você conhecesse o Mosaico. E é engraçado, porque para aluno eles se apresentam, mas eu não sabia as coisas que aconteciam na faculdade. Porque o professor, é meio quase esquisito, o professor vai perguntar para quem o que acontece na faculdade. Eu não sabia. Eu sabia os cartazes, mas até aí também não sabia onde era. Também ficava tenso, assim como vocês. Sim. E aí o primeiro trabalho que eu entrei foi no observatório, né? E aí, de lá em diante, a gente está junto no Mosaico. Então, ele é um lugar para mim super importante, porque ele é um lugar onde eu me senti confortável. E é muito bom você sentir um certo conforto, né, nos espaços, porque a gente começa a sentir a vontade a pensar, a questionar e fazer outras questões, porque fazer isso, se posicionar é muito difícil. A gente tem medo, óbvio, né? A vida coletiva ela é muito complexa. A gente prega muito a vida coletiva, mas ela é muito complexa, porque ela tem um monte de camadas muito difíceis. Eu tô falando isso porque quando a gente recebeu o convite, aí depois teve o cartazinho, eu achei engraçado o título, assim, eu sempre adoro saber como que será que as pessoas fizeram o título, assim, eu pelo menos quando fico no CVM, eu fico histericamente pensando nos títulos, assim, porque eu acho que eles são tão fundamentais, porque eles são um chamariz para ver se a gente gosta ou não, né? Mas aí vocês falaram que, no final das contas, é uma conversa para articular ações projetuais, políticas e sociais. E eu acho que nós todos somos resultado da articulação projetual, político e social do que nós pensamos. E eu acho que por isso que, inclusive, todo mundo falou um pouco da gente mesmo, sem aquela ego trip, porque eu fiz isso, nossa, olha só, eu trabalhei tanto, como eu sou incrível, né? A gente é incrível mesmo, né? Todos somos incríveis no seu limite. Depois aí se desvirtua e fica péssimo. Mas, de modo geral, todos somos incríveis, né? Mas o que é muito importante é perceber o quão isso é fundamental, né? A faculdade ela é super parcelar
por um processo pedagógico para conseguir constituir coisas, que é, olha, tem as disciplinas, depois tem não sei o quê, depois tem não sei o quê, depois não sei o quê, é tudo muito separado mesmo, né? Só que porque no final das contas, o tido protagonismo estudantil é talvez a possibilidade não principalmente do aluno ou de qualquer pessoa poder fazer as costuras que interessam, né? Eu penso nisso, eu penso nisso, eu penso nisso, eu penso nisso, e eu vou lá, faço uma costura muito diferente do que a Cris fez, do que o Pedro está fazendo, do que a Elô, do que a Mayumi, do que a Lisete, e é muito bonito isso, né? O que eu acho que é muito legal no processo é que a gente só vai construir as coisas se essa linha não foi pensada sozinha. Ela tem que pensar muito coletivamente, porque senão ela é só uma linha, né? E uma linha não faz blusa, e uma blusa não protege do frio, sabe? E aí começa aquele tufão, né? Ah, mas será que vai acontecer alguma coisa se eu fizer só um banquinho, ou se eu plantar só uma árvore? Estou falando das coisas, inclusive, ou se eu fui conversar com tal pessoa no cortiço, né? Será que vai acontecer só isso? Eu acho que sim, no final das contas, né? Porque a gente precisa, para barrar o frio, no final das contas, a gente precisa começar pela linha, né? É impossível barrar pelo frio de forma estrutural dessa forma. Ela é pensada por forma de uma construção de consciência. A gente só consegue no processo de consciência a hora que ela entra na vida das pessoas. Então, o que eu poderia falar e fiquei pensando é que vocês queiram construir coisas muito potentes e coisas muito particulares também, né? Não precisa se espelhar. Lógico que é muito bom às vezes, nossa, me espelho nessa pessoa, então vou fazer coisas parecidas. E é isso mesmo, é assim que funciona, né? Mas entendam que tudo bem também não querer fazer aquilo, ou tudo bem querer fazer aquilo outro. O que é importante é entender que a gente vai estar construindo alguma coisa de qualquer forma. Todos somos especiais, né? Não falei isso? Todos somos especiais, todos nós construímos coisas especiais. Só que basta a gente entender qual o tamanho do quão especial a gente quer ser e quão especial a gente pensa no outro. Eu acho que o Mosaico é um lugar muito legal porque ele quebra um monte desses paradigmas, né? É o que? É extensão? Mas o que é extensão? No final das contas, eu também acho ensino extensão, porque o ensino sem entender que ele estende para alguma coisa, ele não presta para nada. Então, assim, eu acho que, por princípio, o ensino é extensionista. Se eu estou ensinando alguma coisa para uma pessoa e a pessoa vai fazer alguma coisa, logo, esse ato estende. O conhecimento estende. É o conhecimento que estava em mim e foi para outra pessoa. Ele se estendeu, né? O que a gente talvez está tentando falar de extensão é entender que as conexões elas podem ser super ultra potentes e não só diretas. Entendi, fiz um trabalho maravilhoso, tirei 9,5, contei para minha mãe ficou feliz. Morre aí, né? A avó também fica um pouco. Tá bom. Já o pai nem liga mais. Então, ó, é só isso, né? O que a gente pode pensar é que essa extensão pode ser muito potente. E aí é muito legal, né? Porque aí a gente fala, nossa, aí vale a pena a gente pensar o mundo com um certo propósito, né? Porque ele é despropositadamente muito violento, né? Eu acho que esse momento, ele não mostrou nada de novo. Se tem uma coisa que aconteceu, ele não mostrou absolutamente nada de novo. Mas ele mostrou para mais gente o quão ele era cruel. A gente tinha uma certa ideia que ele era muito cruel, assim. Porque um sofreu alguma coisinha, outro outra coisa, outra coisa. Tudo isso foi desvelado, sabe? Foi revelado, né? De alguma forma, agora a gente tem que talvez juntar um pouco os cacos dessa quebradeira toda e construir alguma coisa, né? A gente sabe que cacos são importantes, né? Porque eles constroem de alguma forma, né? Eles são fundamentais e únicos eles só são caco, né? O que é um caco? Um caco é um caco, é um lixo, né? Ele pode ser considerado como tal. A gente reconhece que nada é lixo no mundo e que dentro disso a gente, se tiver todo mundo junto, pode fazer a coisa mais linda do mundo, né? O que a gente gostaria é isso, é que
Eu sempre falo isso, né? O Lucas também, que ele comenta, ele fala assim, às vezes a gente faz SVM, tem 300 pessoas no saguão, que é um super número. Ele fala assim, nossa, tava lotado, tô tão feliz com a organização. Eu falava assim, gente, mas eu tô achando vaziozérrimo. Essa porra dessa faculdade tem 2.500 alunos, a gente tem 10% de pessoas no saguão. Que palhaçada é essa, né? Então, o que eu olho como potência é, tem uma escola de 2.500 pessoas fazendo coisas sem parar, pensando sem parar, vão varar a noite sem parar fazendo coisas. O que a gente faz com tanta energia? Né? E eu quero fazer coisas com tanta energia, né? E eu acho que o Mosaico é um dos lugares muito potentes para tentar fazer energia, né? Acho que é isso que eu tinha para falar. Acho que foi bem legal, gente. Adorei essa conversa. Já meio que acabou nosso tempo, e daqui a pouco, na verdade, a empresa de Junior já deve estar começando naquele outro link, mas só para fechar a conversa, eu vou agradecer de novo da FAM, porque, né, proporcionou essa semana legal pra gente, tendo várias atividades. Agradecer a todos os convidados, as meninas perfeitas, a Elisete e o Antônio. Achei que foi uma conversa incrível, adorei, quase chorei com a Elô falando. Mas, enfim, só lembrando que a gente, as coisas que eu falei no começo, semana que vem a gente vai abrir nossas reuniões para reuniões de recepção, então a gente vai fazer a nossa reunião geral e as reuniões de GT para recepcionar vocês, explicar melhor sobre o GT, sobre o Mosaico em si, então tá todo mundo muito convidado. A gente vai postar tudo nas nossas redes sociais, então acompanhe a gente. E a gente tá muito feliz que teve muita gente participando. Eu vi os rostinhos de alguns bichos, eu fiquei tão feliz que o pessoal tá mostrando a câmera e tava sorrindo enquanto as pessoas falavam, fiquei muito emocionada. É isso, não sei se mais alguém quer falar, mas enfim, muito obrigada a todo mundo que participou. Eu queria agradecer o evento também, foi incrível, gente. Eu quase chorei, não faço parte do Mosaico, mas foi muito enriquecedor. Também não sou bichete, mas foi incrível. E eu deixei o link aqui do YouTube, do vídeo do Mosaico que eles fizeram, tá incrível. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, não sei se vocês chegaram a ver. Tá bem legal mesmo. Parabéns, gente. Foi um evento muito bom. E agora tá tendo um outro evento da empresa Júnior, se alguém quiser ir. O link tá na descrição do Insta deles, na bio. Legal. Legal. Obrigado. Obrigada, gente. Ótima organização, foi muito legal. Prazer incrível. Meninas. Mosaico, gente, é ótimo, é tudo. Pode vir, por favor. Ai, gente, foi lindo. Saudade de vocês. Ai, gente. A gente queria muito estar aqui. Saudade, queridos.